A gente noticiou ontem, aqui nesse horário, que o Tribunal de Justiça de São Paulo havia criado ali mais um penduricalho para os seus integrantes. A possibilidade que eles tenham ressarcimento de gastos de saúde, planos de saúde, médicos, hospitais, que eles escolherem com um limite. Tem um limite, 10% do valor do salário, ou seja, pode ser um gasto de 4, 5 mil reais. A gente sabe que tem juiz, que não entendemos muito bem como, mas acontece, às vezes tem ali no seu lerite 50, 60, 70 mil reais de salário, certo? Por causa dos tais penduricalhos. Esse aqui é mais um. E aí, para nossa surpresa, mas nem tanto, o Conselho Nacional do Ministério Público seguiu essa tendência e também aprovou a criação de um programa de assistência à saúde dos membros do Ministério Público da Ativa e aposentados, que vale a partir de 1º de março de 2021. É mais uma vez dinheiro público pagando contas privadas daqueles que se acham acima de qualquer carne seca que estiver colocada ali no mercado. Aí a gente fez o seguinte, gente, será que é assim mesmo? Ou será que isso é uma jabuticaba brasileira? Ou será que a gente está aqui ficando indignado à toa? Então a gente pediu para o Felipe Killing, o nosso correspondente em Londres, para levantar como funcionam esses benefícios, esses penduricalhos, essas benesses para funcionários públicos do alto escalão em vários países da Europa. Aí o Killing ontem já falou, gente, vocês vão ficar assustados, porque isso que acontece no Brasil não acontece por aqui. Bom dia, Killing. O que você vai contar para o nosso ouvinte, hein? Bom dia, Thaís. Olha, tem muitas diferenças. Eu vou começar por Londres. São 25 políticos na Assembleia, com uma função parecida de um vereador. A cidade tem 8 milhões de habitantes. O salário de quem trabalha aqui nesse cargo é de 4.600 libras, cerca de 24 mil reais. Só para dar um pouco de contexto, é a mesma média que um médico ganha no sistema público de saúde. Não há benefícios para moradia, roupa ou contratação de motoristas. Reembolsos podem acontecer, mas em casos excepcionais e justificáveis. Nem o prefeito e nem qualquer vereador ganha um carro oficial. A recomendação é utilizar o transporte público anual e se locomover de ônibus, trem ou metrô. Inclusive, eu já encontrei o Boris Johnson, quando era prefeito de Londres, numa estação aqui, a London Bridge. Inclusive, tem fotos dele usando o sistema público de saúde. E mesmo ele, como atual primeiro-ministro, quando pegou a Covid-19, se tratou em um hospital público. Na Alemanha, o salário de um político varia de lugar para lugar, mas na capital Berlim, por exemplo, um vereador ganha por mês algo em torno de 24.200 reais. São 500 euros a mais que um professor, por exemplo, e menos que um policial, que ganha 4.600 euros. Em Lisboa, Portugal, o cargo de um deputado municipal não é nem remunerado. O político recebe por sessão plenária ou reunião de comissões. O valor por cada reunião é superior a 400 reais. Aí tem a Suécia, que é um tapa na cara de nós brasileiros. O gabinete por lá tem 7 metros quadrados, os apartamentos são pequenos e há um rígido limite para o uso do dinheiro dos contribuintes. Esse apartamento que os funcionários públicos recebem tem 46 metros quadrados e apenas políticos com base eleitoral fora de Estocolmo, a capital, é que podem usufruir desse apartamento. E é o seguinte, a presidente do parlamento sueco falou que esse é um direito para quem é político. Então, por exemplo, se um familiar quiser dormir uma noite com o político nesse apartamento que o governo oferece, tem que pagar diária. E se for a esposa de um político, ela tem que pagar metade do que seria o aluguel desse apartamento. No início de cada mandato, os 349 deputados suecos recebem um cartão anual para usar o transporte público e nenhum deputado tem o privilégio de aumentar o próprio salário. É um comitê independente que determina o salário dos deputados suecos. Nenhum deputado também tem secretária particular ou pode contratar assessores. O parlamento divide um grupo de assessores e assistentes. Então já existe uma máquina lá que faz esse trabalho e todos os parlamentares dividem esses profissionais. Agora, tem uma regra de viagem. Por exemplo, se um deputado sueco vai ao Brasil, ele recebe 407 coroas suecas, que dá algo em torno de 250 reais. Só que se ele recebe um almoço de graça ou um jantar, a diária total
não é paga. Olha só como as coisas funcionam na Suécia em comparação ao Brasil. Que diferença, que coisa. Hein? É até constrangedor, né? A gente saber que no Brasil os nossos políticos, enfim, quem se dedica a esse trabalho no setor público simplesmente fica encontrando formas de se locupletar disso, né? É o carro oficial, é o batalhão de assessores. Você imaginar que na Suécia, um país como a Suécia, os parlamentares não têm direito nem sequer a uma secretária só dele, a um assessor só dele, né? Aqui no Brasil o senador tem 100 assessores, 100, né? Alguns até mais, dependendo da arrumação que faça, né? Deputados federais também, é um batalhão de gente, a maioria não trabalha, né? É só uma forma daí é que nascem as rachadinhas, né? Os caras nomeiam pessoas que não vão trabalhar, em compensação vai devolver metade do que ganha para o caixinha do parlamentar. É assim que a gente vê no Brasil. O Killing descreveu muito bem tudo isso, e o destaque que ele dá aos vereadores é muito marcante, né? Porque na Europa prevalece o regime parlamentarista de governo, né? E as cidades também, não é apenas o primeiro-ministro que governa e tal. Nas cidades também prevalece o parlamentarismo. Em Lisboa, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa é a prefeitura. O presidente da Câmara exerce funções de prefeito, né? E os vereadores nem sequer são remunerados, como explicou o Killing, né? Enquanto aqui no Brasil, o contrário, né? Nós temos vereadores nos 5.500 municípios, a gente já tratou desse assunto aqui, há muitos municípios que não arrecadam o suficiente nem para pagar os vereadores, não dá nem para pagar os vereadores. São 36 municípios só no estado de São Paulo, que é um estado com enfim, possibilidades financeiras melhores do que os demais, né? É uma vergonha o que se passa no Brasil, de fato. E acho que uma das grandes diferenças que o Killing muito bem colocou, não é, Killing? É a impossibilidade de que esses benefícios sejam definidos pelos próprios integrantes das câmaras, senados, poder judiciário, porque, por exemplo, nesse caso que a gente traz, é o Ministério Público definindo regras sobre um benefício para os promotores. E é o Tribunal de Justiça definindo as regras sobre um benefício para os magistrados. Ou seja, é a pessoa definindo sobre o seu próprio salário. Essa é a loucura. Aí o céu é o limite, né? Exatamente. E aí você também abre brecha para as pessoas ficarem votando sempre o aumento de salário. Então a gente traz probleminha com a conexão aí com o Felipe Killing, que não sei se está nos ouvindo aí, está negociando o sinal da internet. Aliás, eu vou contar para o ouvinte o que aconteceu, viu, Pedro? O Killing estava ali posicionado para entrar da parte externa da casa dele. Tem um cenário bonito, o nosso ouvinte que está com a gente no YouTube já deve ter visto ali aquela imagem que sempre está atrás do Killing de Londres. Congelou o fio do microfone dele. Aí ele teve que correr para dentro e deve ter provocado esse problema. Mas acho que já ficou bem claro aqui o que o Killing queria contar para a gente a respeito dessas diferenças tão grandes em relação a benesses que existem em outros países em relação ao Brasil, né? Você sabe que agora está aqui em Brasília, né? Vai ser realizada na próxima semana, entre 8 e 11, entre os dias 8 e 11, uma marcha de vereadores. Sim. Que é uma coisa que eles fazem frequentemente. Adivinha quem é que paga essa marcha? Nós todos, né? Sem contar que isso é uma papagaiada, né? Os vereadores vêm para Brasília para fazer farra. Esse é o padrão das marchas. Pode ser que este ano, de repente, modifique. Não vai ter, né? Qualquer coisa assim. Todos viraram os senhores cumpridores do dever, vão gastar dinheiro do próprio bolso, mas a regra não é essa. Eles recebem diária para participar dessas marchas, ficam hospedados em hotéis de luxo, né? Frequentam à noite, se é que vocês me entendem, né? Fazendo a alegria de muita gente nesse período e etc. O Killing está de volta aqui para finalizar. O Killing, só para, além da sua complementação final, esse tipo de notícia, assim, o que acontece aqui no Brasil, chega aí nos jornais aí na Inglaterra, a imprensa dá destaque, assim, lá no Brasil, juízes estão criando um penduricalho, um benefício para eles mesmos, para bancar custos com saúde, custos odontológicos. Esse tipo de notícia é destaque por aí? Não vi, viu, Pedro? Mas
Conversando com alguns amigos estrangeiros, explicando como é que funciona a política, até mesmo a minha esposa, que é irlandesa, é algo que eles não estão acostumados com esses benefícios e como as coisas funcionam aí no Brasil. E só para completar, na Suécia, por exemplo, até 1957 os políticos nem salário recebiam. E aí começou a mudar a partir daí e eles colocam um salário em que o cargo de político não seja atrativo por conta do dinheiro que eles vão receber. Felipe Killing conosco, direto de Londres, na Inglaterra, trazendo todas as informações. Você ficou aí revoltado, né, com a situação brasileira? Pega o teu computador aí, senta na frente, escreve um e-mail lá pro Tribunal de Justiça. Não. Escreve um e-mail lá pro Tribunal de Justiça de São Paulo, pro Conselho Nacional do Ministério Público, né? E comente aí, manda a sua opinião para eles lá, né? Entope a caixa de e-mail lá desses caras para ver se eles tomam um pouco de banho de realidade e evitam novas decisões como essa, viu, Cláudio? Sabe que na Suécia eu já vi imagens, inclusive, eu acho que já vimos todos, imagens das acomodações dos deputados. São quartos de hotel muito simples. Espartanos, né, Cláudio? Espartanos. E me parece, salvo já faz alguns anos, eu acho que as camas são de solteiro. É por isso que se alguém vai dormir lá, tem que pedir uma cama suplementar. E aí tem que pagar a diária, isso como o Killing estava nos explicando, né? Então, assim, é tudo muito simples. Tem lá um bandejão, né? As pessoas tomam lá, se alimentam lá, os deputados, mas tem que pagar. Tem lá uma lavanderia comunitária lá, né? Mas tem que botar a moedinha lá na máquina para fazer funcionar, né? Esses anos, agora recentemente, na disputa lá pelo cargo, né, de primeiro-ministro, o candidato que acabou vencendo, ele fez sucesso porque descobriram que ele próprio passava, ele primeiro-ministro, ele foi reconduzido, enfim, era muito popular, ele passava a própria roupa. Até um dos fatos mais marcantes da campanha foi ele convidado para um talk show, e aí o cara lá o surpreendeu com a tábua de passar uma camisa amassada, um ferro quente, e disse, agora eu quero ver se isso é verdade mesmo. Aí ele foi lá e passou, direitinho assim, em 1 minuto passou a... Então, assim, não tem mordomia nenhuma os parlamentares na Suécia, né? Nenhuma, zero, né? E se eles quiserem alguma coisa que se assemelhe à mordomia, terá que pagar do próprio bolso se tiver dinheiro. Ó, nós estamos acompanhando aqui o plenário virtual do Supremo, tem ministro votando nessa manhã já. O ministro Alexandre de Moraes acompanha também o relator Gilmar Mendes, assim como o Dias Toffoli, com algumas ressalvas, mas tem aí mais um voto, então, no sentido, né, da permissão da reeleição para os cargos de presidente da Câmara e do Congresso. Estamos acompanhando o plenário virtual do Supremo, está todo vapor aí nessa manhã. Daqui a pouquinho vamos ver se mais algum ministro publica o voto. No plenário virtual, o ministro pode votar de casa ali, né? Só apenas publica suas considerações, a sua decisão, e aí depois tem a soma do resultado.